Disciplina. Este é o assunto do vídeo dessa semana e esse também é o tema da nossa lição da revista da Escola Dominical, o tema da lição de número 8, a disciplina na igreja. O professor, com muita propriedade, certamente vai discursar, vai palestrar sobre pelo menos 5 tópicos importantes. O que é disciplina, o que não é disciplina, quais as formas de disciplina, a importância da disciplina na igreja e as consequências da falta de disciplina. Então eu quero começar este vídeo falando sobre o que não é disciplina. Primeiro, disciplina não é vingança. Ninguém é disciplinado por vingança e nenhum pastor disciplina alguém por vingança. Disciplina também não é castigo. Não, você não é castigado por ser disciplinado. A disciplina tem um outro propósito que nós vamos falar daqui a pouco. E outra coisa que disciplina também não é compensação. Bem, já que você cometeu um erro, deve haver uma compensação no mesmo nível, no mesmo patamar do erro cometido. Isso é lei de tabelião, mas disciplina não é isso. Disciplina não é vingança, disciplina não é castigo, disciplina não é compensação. Muito embora a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado, e disciplina sim é cobrança também, mas isso fala em relação a líderes, isso fala em relação a pessoas que receberam de Deus um chamado especial e para isso precisam estar a nível do chamado. E quando forem disciplinados, quando forem cobrados, sim, será com um rigor um pouco maior. Mas a nível geral, disciplina não é vingança, disciplina não é castigo, disciplina não é compensação. Mas afinal de contas, o que é disciplina? Bem, a palavra disciplina, no seu sentido etimológico, precisa ser muito bem entendida de acordo com o contexto no qual ela é empregada. Por exemplo, no contexto militar, disciplina é um dos grandes pilares do militarismo. É sabido que existem 2 pilares principais no militarismo: hierarquia e disciplina. Então, para o militar, disciplina é um grande pilar do militarismo. Disciplina é alguém que seja, ou disciplinado é alguém que seja regrado. Disciplinado é alguém que seja obediente a todas as regras e normas da vida militar. E isto é disciplina para o militar. Mas para um estudante, disciplina tem uma outra conotação. Para o estudante, disciplina é apenas uma matéria do seu currículo. Para o estudante, disciplina é algo que ele tem que estudar, ser avaliado e passar então em suas várias fases. Isso para o estudante, disciplina. Agora, para a igreja, disciplina é mais ou menos a mesma coisa que é para um pai e uma mãe. Na leitura bíblica em classe, que se encontra em Hebreus capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 13, o escritor fala justamente sobre o processo disciplinar de um pai. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Um pai, o restante do texto nos diz que um pai que é pai de verdade corrige o seu filho. Um pai que é pai de verdade aplica a disciplina para o seu filho. Então, já no contexto eclesiástico, disciplina é a correção de erros. Disciplina é correção de erros. Um filho não pode permanecer errado ou errando durante todo o tempo. O pai, detectando isso no filho, precisa discipliná-lo, ou seja, corrigir este erro para que ele não aconteça mais. Disciplina é a manutenção da ordem na igreja. Disciplina é correção de erros. Disciplina é manutenção da ordem na igreja. Disciplina é a restauração ao estado de obediência e santidade. Isso é disciplina. A ideia de Deus, ao nos disciplinar, a ideia da igreja enquanto instituição, ao empregar disciplina aos seus membros, é fazer com que justamente este membro seja restaurado ao estado de obediência, porque a igreja não pode compactuar com a desobediência e com o pecado. A igreja compactua com a obediência e a santidade. A disciplina, bem empregada, ela tem a finalidade, ela tem o propósito de restaurar o crente ao estado de obediência e santidade. Interessante que em Mateus capítulo 21, isso é dito pela nossa lição, que existe uma palavra empregada que fala sobre a restauração das redes. Quando Jesus foi chamar alguns dos seus discípulos, diz o texto que alguns deles estavam reparando ou restaurando as redes. Ou seja, as redes precisavam voltar a cumprir o seu propósito, mas do jeito que elas estavam, elas não poderiam ser usadas, elas precisariam ser restauradas.
Isso é disciplina. É quando a gente visualiza, quando a gente visa restaurar alguém para que este alguém continue cumprindo o seu propósito. Logo, disciplina não é castigar, disciplina não é se vingar, disciplina não é propriamente fazer a pessoa sofrer. Disciplina é restaurar o indivíduo, a comunidade cristã. Disciplina é restaurar o crente ao estado de obediência e santidade. Quais as formas de disciplina? Existem pelo menos 3 formas de disciplina. Ou eu poderia acrescentar uma 4ª forma de disciplina. Existe a advertência verbal, a suspensão das atividades eclesiásticas e também a excomunhão. Ou seja, a advertência verbal é quando a pessoa que errou recebe a advertência verbal do seu líder, do seu pastor, e assim se conscientiza que deve não mais cometer este erro. Existe também a suspensão das atividades, ou seja, a pessoa é afastada do seu cargo, é afastada das suas atribuições, é afastada das suas atividades, para que em um período ela possa se recompor, ela possa pensar, ela possa se restabelecer e após esse período ela é então reintegrada ao corpo, ela é reintegrada às suas atividades. Termina a suspensão. E existe também a excomunhão. A quem é dado a excomunhão? O que é a excomunhão? É o desligamento total da pessoa do corpo da igreja. E a quem é destinada a excomunhão como uma forma de disciplina? Aliás, a pergunta é: excomunhão é uma forma de disciplina? Sim, é uma forma de disciplina, mas nos seguintes termos. Geralmente se desliga totalmente a pessoa que absolutamente não quer se arrepender e quer continuar no seu erro, no seu pecado. A pessoa simplesmente cometeu um erro, cometeu um pecado e quer dar continuidade àquele erro, quer dar continuidade àquele pecado e de repente até por questões ideológicas não vê nada de mal naquele erro, não vê nada de mal naquele pecado, achando inclusive que não é erro, que não é pecado, mas nós como igreja sabemos que o é. E essa pessoa que não quer largar o pecado, que não quer desistir da prática do erro, ela é então excluída, ela é então desligada totalmente do rol de membros. E para que serve então a disciplina da excomunhão? A disciplina da excomunhão serve para a igreja, porque a igreja como corpo também precisa ser disciplinada. A igreja é disciplinada. E a forma de disciplinar a igreja é manter a ordem e manter o padrão de santidade e obediência. Quem não quer seguir estas ordens, quem não quer manter este padrão, quem não quer permanecer na prática da obediência, deve ser então desligado da igreja para que a igreja se mantenha santa, pura e ilibada. E qual é a importância da disciplina? A importância da disciplina é que através da disciplina a igreja, já disse, permanece no seu padrão de santidade. A importância da disciplina é que através da disciplina a igreja permanece com nível espiritual elevado. A importância da disciplina é que a igreja não pode comungar com o pecado, com o erro, com a desobediência. E por último, quais são as consequências da falta de disciplina? Bem, a falta de disciplina na igreja faz com que ela, a igreja, se torne mundana, carnal. A falta de disciplina na vida de um crente faz com que ele se torne mundano, carnal, desobediente, ou se torne ou permaneça. A falta de disciplina tira da igreja o brilho, a falta de disciplina tira a honra, ou melhor, faz com que a igreja deixe de honrar a Cristo como Senhor. Porque alguém em desobediência está desonrando o seu pai, o seu senhor, o seu líder. E a falta de disciplina faz com que estas coisas aconteçam. A igreja deixa de honrar a Cristo. A igreja deixa de ser espiritual. A igreja passa a ser uma igreja carnal. Esta é a importância e estas são as consequências da falta de disciplina e a importância da disciplina na igreja. Nesta lição de número 8, o professor terá a oportunidade de mostrar aos seus alunos a importância da disciplina, o que é disciplina, o que não é disciplina, é importante frisar isso, e as consequências da falta de disciplina e as formas de disciplina. Sejam elas, sim, eu falei sobre uma 4ª forma de disciplina. As 3 formas são advertência verbal, suspensão e excomunhão. A 4ª forma é a disciplina divina, porque Deus também tem os seus meios de disciplinar o crente. A igreja precisa ser disciplinada enquanto instituição, mas o crente também precisa ser disciplinado. E nem sempre ele é disciplinado pela própria igreja. Às vezes o crente recebe a disciplina diretamente da parte de Deus. Às vezes um sofrimento, às vezes uma perda,
Qualquer coisa Deus pode fazer, porque Ele é soberano, para fazer com que o crente volte à comunhão, volte à vida com Deus, volte à vida de obediência. Deus tem os seus meios de disciplinar o crente. Então que Deus te abençoe nesta próxima aula, lição de número 8, a disciplina na igreja. É importante que haja disciplina na igreja. Professor, tenha uma boa aula, aluno, receba uma boa ministração da próxima aula. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e você acabou de assistir mais um vídeo da série Minuto EBD. Deixe seu like, seu comentário, acione a sineta das notificações para que você receba de primeira mão os nossos vídeos e para que também o YouTube possa distribuir este vídeo para mais pessoas. Se inscreva em todos os nossos canais. Roque Ribeiro Oficial, em qualquer lugar. Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii, YouTube, Roque Ribeiro Oficial. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.